Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos, ouvintes e internautas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Carlos Alberto Ferreira e estamos aqui no programa Luz na Penumbra, estudando o livro A Gênese de Allan Kardec. Hoje nós temos aqui a presença amiga do nosso companheiro José César. Seja bem-vindo, José. Obrigado. Olá, amigos ouvintes e internautas da Rádio Rio de Janeiro. Vamos ao estudo e que Jesus nos abençoe. Vamos lá. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 18 do livro A Gênese. Os tempos são chegados. Nós vamos estudar os sinais dos tempos e a nova geração. Então vamos estudar o item 1, sinais dos tempos. Diz o item 1 para nós. Kardec, né? Dizem-nos de todas as partes que os tempos marcados por Deus, em que vão ocorrer grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade, são chegados. Em que sentido devemos entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. Aos seus olhos, não são mais que a expressão de uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas possuem qualquer coisa de místico e de sobrenatural, que eles parece ser o único, ser o prenúncio da ruína das leis da natureza. As duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira, porque envolve a negação da providência. A segunda, porque aquelas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. Bom, então, iniciamos aqui o estudo dos tempos são chegados, sinais dos tempos, e ele dizendo que de todas as partes os tempos são marcados por Deus e que vão ocorrer grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade. Então ele diz assim, são chegados. Em que sentido devemos entender essas palavras, os tempos são chegados? É o tempo de progresso do nosso planeta, da nossa casa planetária. O tempo de progresso dos espíritos que habitam essa casa, né? A regeneração do planeta. É interessante que a gente lembre aqui, passamos uma lembrança aqui da parábola de Jesus que diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então está aí. Jesus já anunciava que essa mudança, essa regeneração já estava a caminho, né? E como nós vamos regenerar a Terra? Seria com cataclismos, né? Terremotos, maremotos. Aliás, todos esses abalos sísmicos faz parte ainda do planeta Terra, né? Isso é muito comum e ainda vai acontecer durante muito tempo. Então faz parte do planeta. Então a questão dessa regeneração não quer dizer a questão que esses abalos vão fazer com que aconteça uma mudança na Terra. Não. O que faz realmente a mudança, a regeneração terrena, é a reencarnação. Uhum. É a renovação, né? É o renascer.
Então a reencarnação, por ela ter um objetivo, né, na vida de progresso para o espírito, é quando o espírito alcançará a condição do bem prevalecer sobre o mal. Né? Onde ocorrerá, entendeu? A questão do espírito se sobrepor à matéria. Tá? Então esse é o objetivo, né, dessa mudança maior e de como irá ocorrer, né, César? Quando a gente analisa aí o capítulo 18, né, nesse primeiro item, e que tem como subtítulo Sinais dos Tempos, é porque a gente já escutou isso em algum lugar e já viu isso na Bíblia, né? Os tempos são chegados, né? Chegará os tempos, ou qualquer coisa desse sentido que a gente já leu na Bíblia, em que, né, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, a gente já viu lá atrás, né, nos nossos estudos, vossos anciãos farão isso e por aí vai. Né? Então a gente já viu lá. Alguns incrédulos, ou aqueles incrédulos, aqueles que não acreditam em nada, essa citação para eles, e nada é a mesma coisa, né? Não dá a mínima importância, como diz Kardec aqui no item primeiro. E para outras pessoas, os tempos são chegados, é aquele dizer que o mundo vai acabar, né? Né? Ou os místicos e tal, que tem aquelas outras visões disso aí, a qual a gente respeita. Mas eu tenho aqui, e até um exemplo próprio, eu tenho 2 livrinhos que foram me dados de graça, tá? Pessoas imprimiram, foram dados de graça. Um é que o mundo ia acabar em 2012, tá? E nós estamos em 2023 23 e ainda não vi nada. Aliás, se a gente for na internet todo ano, tem um porquê que o mundo vai acabar aquele ano, né? Então, todo ano. E o outro é que a Terra é plana. A pessoa imprimiu para me provar que a Terra é plana. Então a gente tem esse tipo de pessoa. Quando o Kardec diz aqui que para os incrédulos e para os místicos o mundo vai acabar, ou que é isso, ou que é aquilo, os dois estão errados, porque não tem uma razoabilidade nisso, e a gente tira fora, nesses 2 esquemas que estão aqui representados, um porque não liga para nada e outro porque o mundo vai acabar, a gente tira o sentido da providência divina aí, né, cara? E aí, onde fica a providência divina nisso? Por que isso nasceu? Por que isso está... por que nós estamos aqui? O que vai acabar tudo? Então a providência divina fica onde? Né? E ele diz assim, essas coisas que esses 2 lados pensam, ou os incrédulos, ou aqueles que levam para o lado do misticismo, eles derrogam as leis da natureza, a lei da natureza, ou seja, da evolução dos mundos, e de que ele vai acabar. Nós não temos dúvida que a Terra vai acabar, mas daqui a mais uns 5 bilhões e meio de anos aí para frente, bilhões de anos. E se até lá a gente não conseguir se regenerar, é porque nós somos muito ruins, não é muito difícil. Você sabe que eu ainda lembro que a gente, quando fazíamos uns estudos sobre essa mudança, né? Então eu me lembro que eu disse que a Terra, o Sol ainda teria luz durante 4 bilhões e meio, foi mais ou menos por aí, segundo NASA, essas coisas todas. E depois desses 4 bilhões e meio, ele passará a ser uma estrela vermelha. Isso. Né? Ele crescerá imensamente de tamanho. Isso. E o seu centro de gravidade irá sugar tudo que estiver, né, ao seu redor, né, no seu campo de ação magnética, será sugada, inclusive a Terra será sugada, será um dos primeiros. Porque está mais perto. E eu me lembro que um companheiro, ele disse assim, mas meu Deus, isso vai acontecer, isso, segundo a NASA, isso vai acontecer. Aí ele falou assim, mas o que será da gente?
Ué. Aqui na Terra, quando isso acontecer. Aí nós vimos, eu falei, mas meu amigo, 4 bilhões e meio, tu ainda está querendo reencarnar aqui na Terra? Pois é, muito tempo, né? Deu tempo já pra gente dar uma avançadinha, não deu? Deu. Poxa vida. Então a questão é essa, tá? Da gente entender que quando Jesus ele explica, ele dá os tempos são chegados, ele não disse que será em 2023, em 2050, 2019. Ele, quando eu pediria ao Pai que para vos mandar o Consolador prometido. Ele falou assim, vai mandar o Consolador prometido no século XIX, no ano de 1857. Ele não deu data para as coisas. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com essas profecias, e essas profecias com datas marcadas para acontecerem. Geralmente acontece a descrença. Por exemplo, você, César, comentou um livro que deu como a grande mudança 2019. E olha, eu digo até com relação a isso que você disse, muita gente estava esperando 2019. 2012, né? 2012. Isso. Que era o fim do mundo. Mas não teve uma 2019? Né? Teve, todo ano tem. Todo ano tem, vai só procurar na internet que tem todo ano. Eu sei que tem gente que ficou esperando acontecer alguma coisa. 2012 foi terrível. Eu tenho até livros, viu, explicando por que o mundo ia acabar em 2012. E aí o nosso querido Chico escreveu, não será em 2012. Isso aí. Olá, amigos ouvintes, nós estamos no programa Luz na Penumbra, tá? Estudando o livro A Gênese de Allan Kardec. Hoje aqui, na companhia do nosso querido amigo José César, do Centro Espírita Leon Denis. E continuando nos nossos estudos, os tempos são chegados, do capítulo 18, Sinais dos Tempos, onde nós vamos agora ler o item 2 do nosso livro, que diz assim: na criação tudo é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Devemos, pois, inicialmente afastar qualquer ideia de capricho inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está marcada pela realização de certas coisas, é porque elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. E isso posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois tipos de progresso seguem um ao outro e marcham paralelamente, uma vez que a perfeição da habitação está relacionada com a do habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações constatadas pela ciência, que o tornaram progressivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, pelo senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que a melhoria do globo se realiza sob o poder das forças materiais, os homens também concorrem com isso, com o esforço da sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mantém-se produtiva. Vamos aqui mais um pouquinho. Esse duplo progresso se realiza de duas maneiras: uma lenta, gradual e sensível, e a outra por mudanças mais bruscas. Cada uma delas resulta em um movimento ascensional mais rápido que marca, por característica acentuada, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos subordinados nos
detalhes ao livre-arbítrio dos homens são, de certo modo, fatais no seu conjunto, porque são submetidos às leis como as que se operam na germinação, no crescimento e na maturação das plantas, visto que o fim da humanidade é o progresso, apesar da marcha retardatária de algumas individualidades. É por isso que o movimento progressivo é, algumas vezes, parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, de outras vezes, em geral, hein, César? Essa questão aqui, né, do progresso da humanidade, não só o progresso material do planeta mesmo, mas também mesmo dos abalos em cima. Então o planeta ele progride fisicamente também. Ele vai se preparando para também receber o espírito também regenerado. Com certeza, e mais, quando ele começa esse item 2, ele diz assim que tudo na natureza é harmonia, tudo na natureza é harmonia. Ou seja, tudo na criação, tudo é harmonia, tudo revela uma providência que não se desmente nem nas menores e nas maiores coisas. Então, quando a gente vê o mundo e nós, e a gente aí tem a constatação que uma vez que a perfeição da habitação está relacionada com os habitantes, então o nosso mundo vai progredir, vai ser um mundo de provas e expiações. Mas se eu não me encaixar, vai sair desse mundo de provas e expiações para ser um mundo regenerado. Mas se eu não sair daqui, como disse a lição anterior, nós vamos ser convidados a sair por expulsória, como diz o outro, né? Não é compulsoriamente, é expulsória. Porque, mesmo assim, Deus ainda vai reservar para nós um mundo ainda que a gente possa ir lá alavancar o progresso daquela humanidade, como foi feito conosco. E a gente tem que perceber que duas coisas vão acontecer aí, tanto a questão moral como a física. Então, moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento de sua inteligência. E com essa inteligência, ao mesmo tempo, ela vai proporcionar, através de forças materiais, que os homens também concorrem com isso, com seus esforços da sua inteligência, a melhoria do globo, ao mesmo tempo em que a gente também desenvolve a nossa questão moral. Então nós melhoramos o globo, porque o nosso globo já foi pior nos tempos primitivos em que nós vivemos aqui. Agora a gente já vê algumas coisas bem mais organizadas e tudo mais. E podem ser mais ainda. E, aliás, o processo de evolução da Terra desde o tempo da bola de fogo. Né? Exatamente. Já foi pior. Hoje está bem melhor. E a gente vê aí que vivemos num mundo em que vamos chegar nesse duplo progresso que vai se realizando com essas duas maneiras: lenta, gradual e progressiva. E o planeta é progressiva. Então, ele veio desde o primitivismo, desde os primórdios, veio passando pelo processo de resfriamento. Isso. Né? Tudo isso sobre a coordenação, o controle do Cristo. Isso, e seus engenheiros siderais, como diz o Emmanuel no Caminho da Luz. Né? Caminho da Luz, entendeu? Veio coordenando toda essa evolução do planeta, até o planeta começar a ter a condição de já receber a vida orgânica, da qual o espírito já aguardava aqui a evolução do organismo, né, para que ele pudesse vir e ter o seu progresso aqui na Terra. E tudo isso por amor, né, Carlinhos? A gente tem que ver o amor do Cristo e do entendimento que ele já tinha das pretensões do Pai. Que Jesus já entendia o Pai, né? Que 4 bilhões e meio de anos que a Terra tem, quando ele já recebeu isso aqui em uma bola de fogo, ele já entendia, ele já era um espírito superior. Ele já era um espírito puro. Já era que ninguém vai receber uma missão dessa se não tiver a capacidade, não é verdade? Não vai receber uma missão dessa se não tiver a capacidade. Agora você imagina que a Terra já tem 4 bilhões e 600 milhões de anos, onde esse espírito já não deve estar, né? A gente já... E nós estamos correndo atrás também, né? Hoje a gente vê a humanidade já lutando para governar uma cidade, para governar um bairro. Mas um dia nós seremos chamados pelo Pai, porque nós fomos criados para quê? Para auxiliar o Pai na obra da criação.
Verdade. Mas então ele finaliza aqui o item 2, dizendo assim: assim o progresso da humanidade se efetua em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que é efeito dessas leis é o resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas a de uma vontade imutável. Quando, então, a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como também se pode dizer que em tal estação eles são chegados para a maturação dos frutos e a colheita. Então, os tempos são chegados, sim, para recebermos, né, para que o planeta possa receber os frutos mais amadurecidos. E esses frutos somos nós, né? É o espírito, né, reencarnante. Então, o progresso da humanidade se efetua em virtude de uma lei. As leis divinas são imutáveis, porque é isso que garante Deus, né? Deus ser Deus. A imutabilidade das suas leis, o funcionamento do universo. Então, ou seja, como eu gosto de brincar lá com o pessoal, eu digo assim, ó, as leis de Deus tanto servem para o Cezinho aqui, ou para o José, do Zezinho lá que está em condições de habitabilidade na rua, né, de rua, como serve para o Bill Gates, né, o mais top das pessoas com poder aqui na Terra. Todos eles com suas missões, com seus problemas, com suas resoluções, e alguns com um mais pesado que o outro. Talvez o Bill Gates tenha um mais pesado do que o Zezinho que está ali na condição de pessoa de rua agora. Mas tudo isso vai evoluir de acordo com a bondade divina, de nos oferecer aqui nesse mundo, aqui e agora, a condição para mim evoluir dentro das minhas possibilidades, nem mais e nem menos, porque Ele me conhece. É bom que a gente lembre também que essas coisas Jesus nos deixou aí, né? Os tempos são chegados, aquilo que Ele diz assim, para os seus apóstolos, uma certa vez Ele disse assim: eu conheço cada um de vocês antes de vocês entrarem no ventre de sua própria mãe. Então, quando esse espírito se materializa e vem aqui para a Terra, é porque ele conhece cada um de nós, antes mesmo de nós todos entrar. Porque não tem uma casta de privilegiado, não tem. Deus não fez isso. Não fez nenhum privilegiado. Então, Jesus conhece cada um de nós antes de entrar. E aí, quando ele recebe esse mundo, ele recebe e diz para a gente, ainda deixa esse aviso: nenhuma ovelha do meu aprisco fugirá, ou seja, não terá a condição de estar perto do Pai. Todos nós teremos. Tá, então nós já finalizamos aqui o item 2 dos sinais dos tempos, do capítulo 18, os tempos são chegados. Já agradecendo a participação de todos os amigos, internautas, todos aqueles que estão no seu radinho, escutando, sintonizados na Rádio Rio de Janeiro. Muita paz, obrigado César pela participação. Fiquem todos com Deus. E muita paz ao coração de todos. Que assim seja. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo,
da obra codificada por Allan Kardec. Que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações, hoje e sempre. Amado e amada ouvinte internauta, que seguem aqui conosco estudando esta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos já estudando o capítulo dedicado pelo nosso querido codificador Allan Kardec aos espíritos suicidas, na segunda parte desta obra, e nós estamos já avançados no estudo da trajetória, da história de Antoine Bell, um espírito suicida, posto que está neste capítulo. Quem foi Antoine Bell? Só para nós recordarmos e novamente juntos retomarmos o fio da meada dessa história muito interessante. Antoine Bell era um caixa em um banco no Canadá que se suicidou no dia 28 de fevereiro de 1865. Um médico e farmacêutico residia na mesma cidade que Antoine Bell e se correspondia com Kardec. Então foi exatamente esse médico e farmacêutico que deu ao nosso querido codificador algumas informações. Ou seja, ele conhecia Antoine Bell havia mais ou menos 20 anos e que era Antoine Bell um homem pacato, chefe íntegro, honesto de numerosa família, que certa vez imaginou ter comprado um tóxico na farmácia dele, médico e farmacêutico, para envenenar alguém. Imaginou o Antoine Bell. Muitas vezes ele foi a um médico solicitando a esse médico que lhe dissesse em que época ele teria comprado a droga. Consequentemente, então, ele estava tendo alucinações terríveis. Perdia o sono, lamentava-se, batia nos peitos. Então a família vivia em constante sobressalto, em ansiedade mesmo. Habitualmente, ele, na verdade, estava tendo essas situações, essas experiências, e suas ideias tão extravagantes eram assim, dessa forma. Ele se convenceu delas e então disse: não, quereis iludir-me. Lembro-me, é a verdade, disse ele. Esse amigo, esse médico e farmacêutico, esse amigo de Kardec, pediu ao codificador que evocasse Antoine Bell, e isso efetivamente foi feito em Paris no dia 17 de abril de 1865. Nessa oportunidade, Antoine Bell efetivamente disse que ele estava muito infeliz, que tinha horror ao crime que ele tinha cometido, era eternamente grato por estar ali naquela reunião, e então foi perguntado a ele sobre os crimes de que ele se considerava culpado, e ele então declarou que havia bastante tempo, para nós vermos como está aí a memória emocional do espírito ali gravada. Então ele disse que há bastante tempo ele residia numa cidadezinha lá na área do Mediterrâneo, apaixonado por uma moça rica, ele pobre. Ela também correspondia ao afeto dele, mas a família rejeitou-o porque ele era pobre. E então a moça, certa vez, disse a ele que iria casar com o filho de um comerciante, um homem muito rico. E efetivamente isso estava por acontecer, mas louco de ciúme, o Antoine Bell, à época, esse jovem apaixonado, resolveu, por uma vingança, e naturalmente com esperanças, ele envenenou o noivo de sua amada, e justamente não aconteceu o casamento, e ele de início teve uma certa esperança de recuperar a situação, mas ele ficou com tantos remorsos que acabou se suicidando, ele se enforcou. Então, nesse conjunto de situações, isso ficou muito gravado no subconsciente dele e, na verdade, ele ficou com essas
essas experiências, essas lembranças, essa culpa, esses remorsos, esse arrependimento, que isso tudo passou a fazer parte da encarnação dele subsequente como Antoine Bell, justamente. Então foi nesse momento, ou nessa altura da situação, que ele então verificou que esse era um processo, de alguma forma, ali ele já estava se considerando culpado, e era um processo obsessivo. Lembrando que o processo obsessivo se dá exatamente pelo acoplamento dos fluidos do corpo perispiritual do espírito desencarnado, no caso o obsessor, e o espírito encarnado, no caso aqui específico, Antoine Bell. E então isso está ligado naturalmente à questão dos fluidos, à questão do perispírito e do pensamento, e claro, da vontade. Antoine Bell então diz à mesa mediúnica que ele foi influenciado pelo obsessor, e então também ele foi ajudado pelo guia espiritual que o protegia. Era simultaneamente o envenenador e o pai de família sustento dos filhos. Ele então ficou fascinado pelo obsessor, declarou-se e deixou-se arrastar ao suicídio. O próprio Antoine Bell declara isso. Vamos repetir. Antoine Bell diz que ficou fascinado pelo obsessor, deixou-se porque com vontade frágil por causa dos remorsos, ele deixou-se arrastar ao suicídio por influência do obsessor. E quem era esse obsessor? Era justamente o pai do rapaz que ele, Antoine Bell, na outra encarnação, como jovem apaixonado, tinha envenenado. E foi o pai desse moço que veio vingar a morte do filho, obsidiando Antoine Bell, vingando-se, levando-o, portanto, ao suicídio. E, na verdade, há aqui uma questão fundamental, porque o próprio Antoine Bell diz: os suicidas da minha categoria, incapazes por sua fraqueza de resistir aos obsessores, são menos culpados, menos punidos do que os que abandonam a vida por efeito exclusivo da própria vontade. Aqui nós vemos o que a justiça da terra chama de dosimetria da pena, por isso que, havendo aqui também a responsabilidade do espírito obsessor que o induzia ao suicídio, mas nesse caso é corresponsável, e nós estamos vendo isto acontecer aqui. Então, Antoine Bell diz: orai comigo para que o espírito que tão fatalmente me obsidiou renuncie à sua vingança. Vejamos aqui que ele pede a oração. Depois ele pede, aqui fica implícito que ele não tem nenhum ódio, nenhum ressentimento com relação ao obsessor, pelo contrário, está pedindo que a oração vá na direção do obsessor para que ele renuncie à sua vingança. E ele pede ainda, Antoine Bell: orai por mim, para que eu adquira a energia, a força necessária para não ceder à prova do suicídio voluntário. É sempre isso que nós temos que pedir: força, energia para nós vencermos as nossas provas. E eles dizem então que ele tem que ceder aqui a sua própria vontade, tem que fortalecer a sua vontade, pedir energia na prece, para que ele não venha a sucumbir quando será certamente submetido, ele já tinha consciência disso, à mesma prova do suicídio voluntário a que ele tinha que resistir. Kardec, então, perguntou ao guia do médium se a prece e o arrependimento libertaram esse espírito da visão tormentosa da sua vítima. Então, como pôde ele ser atingido pela vingança de um obsessor na recém-finda encarnação? O guia do médium respondeu a Kardec. Disse ele: certamente, pois a obsessão
que de si mesma é já um gênero de provação, pode revestir todas as formas. Mas isso não quer dizer isenção da culpabilidade. O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio e, conseguintemente, está em si o ceder ou resistir às sugestões a que o submetem. É exatamente isso que nós precisamos desenvolver em nós, essa resistência, fortalecidos pela prece, não só com relação às sugestões malévolas do suicídio, mas também com relação a quaisquer outras induções ou ideias que não sejam nossas, e se nós nos dispusermos a analisá-las muito bem, nós vamos descobrir, não, essa não é uma ideia minha, para nós não sucumbirmos, para nós resistirmos às insinuações. Então, continua aqui o guia do médium respondendo a Kardec. Assim é que, sucumbindo, o faz sempre por assentimento da sua vontade, porque por isso nós precisamos ter a vontade de não sucumbir, orar para que os espíritos superiores, nosso anjo da guarda, Maria, Jesus, potencializem a nossa vontade para que nós não venhamos a sucumbir. Quanto ao mais, o espírito tem razão dizendo que a ação instigada por outrem é menos culposa e repreensível. Foi isso que Antoine Bell disse. Eu sucumbi, mas também estou dividindo essa responsabilidade com o obsessor. Ele diz muito do que quando voluntariamente cometida ali a ação suicida. Contudo, nem por isso se inocenta de culpa, visto como, afastando-se do caminho reto, mostra que o bem ainda não está vinculado ao seu coração. Por isso que às vezes o espírito, lamentavelmente, cede a sua vontade à vontade do obsessor. É exatamente neste ponto que nós temos aqui o arrependimento como um elemento que vai fazer com que o Antoine Bell guarde na profundeza de seu psiquismo, com os remorsos também, aquela questão de que ele estava imbuído, aquilo ficou gravado nele. Ele, na verdade, não queria, tanto que ele teve remorsos depois que ele envenenou o seu rival. E por isso, tão desesperado, ele acabou se enforcando. Mas ele tinha envenenado o rapaz. Por isso que ele tinha ainda aquelas ideias fixas de perguntar ao médico quando é que ele tinha comprado alguma droga, e ele não tinha comprado. Se o médico lembrava disso, e não lembrava porque não tinha acontecido, mas eram as alucinações que brotavam da profundeza do seu psiquismo, onde estava implantado, marcado esse ato que ele cometera ainda quando estava encarnado como aquele jovem pobre, apaixonado pela moça rica, que foi então destinada pela família a sua, certamente contra a sua vontade, mas a contrair o matrimônio, a casar-se com outro rapaz. Então Kardec também pergunta como, apesar da prece e do arrependimento terem libertado esse espírito da visão tormentosa da sua vítima, pôde ele ser atingido pela vingança de um obsessor na última encarnação. E o espírito responde, o guia do médium responde, que o arrependimento é apenas a preliminar indispensável à reabilitação. Todos nós, quando erramos, precisamos nos arrepender como um momento obrigatório em nossa trajetória para a reabilitação, para nos corrigirmos daquilo que estava ali posto. Portanto, é a preliminar, é o requisito indispensável inicial para que o espírito caminhe na direção da própria reabilitação. Não obstante, nós vemos também na própria resposta do guia do médium que o arrependimento não é o bastante para libertar o culpado de todas as suas penas, sendo preciso a prova
por atos do retorno ao bom caminho. Eis porque o espírito é submetido a novas provações que o fortalecem, resultando-lhe um merecimento ainda maior quando delas sai triunfante. Isso porque Deus não se contenta com promessas. O próprio Guia do Médium também continua. O espírito só arrosta com a perseguição, só sofre com a perseguição dos maus, dos obsessores, enquanto estes o não encontram assaz forte para resistir-lhes. Por isso, Antoine já está pedindo aqui as forças da energia da prece. Encontrando resistência, que é o que nos compete fazer, eles o abandonam, certos da inutilidade dos seus esforços. Nós aqui estamos estudando Eunádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, este livro, esta obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. O programa é Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, e nós estamos aqui nos debruçando sobre a resposta que o Guia do Médium deu a Kardec quando perguntou a ele se o espírito obsessor poderia realmente levar o obsidiado ao suicídio, e nós vemos que isso é possível quando o espírito está, o obsidiado, não é? No caso aqui o encarnado, porque também há obsessões, processos obsessivos entre desencarnados e também entre encarnados. No caso aqui é o mais comum, de desencarnado sobre o encarnado. E aqui o espírito, o Guia do Médium, diz: Deus não se contenta com promessas. É preciso a prova por atos do retorno ao bom comum. Na verdade, que é o caminho do bem, ao bem comum, ao bom caminho. Por isso, o espírito é submetido a novas provas que o fortalecem, consequentemente, seu merecimento é ainda maior quando delas sai triunfante, porque aí ele está usando da sua vontade mais fortalecida para estar assim aí preparado para o enfrentamento e a superação, para sair vitorioso das provas que são apresentadas a todos nós nessas circunstâncias, quando nós invectivamos contra a lei, nós agredimos a lei, nós desobedecemos a lei. Lei aqui com maiúscula, a lei de Deus. E então nós vemos aqui que essa história, esse caso, esse depoimento de Antoine Bell, de fato é muito instrutivo para todos nós. É o caso de um homem perseguido pela lembrança de um crime. Este é um caso muito particular que certamente merece, deve merecer, o estudo dos especialistas da área da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, porque um homem encarnado, uma situação normal, o trabalho muito bom, bem feito, ele era respeitado, também era um respeitável pai de família, mas ele tinha a lembrança de um crime cometido numa existência anterior. Então, por isso é muito instrutivo, porque apesar de ser uma criatura absolutamente isenta na encarnação como Antoine Bell, persistia no fundo de seu psiquismo a lembrança daquele crime que ele cometera em existência anterior, qual um remorso e um aviso para ele de que aquilo não estava resolvido para ele perante a lei e, na verdade, nós queremos dizer, perante a própria consciência, porque estudamos lá em O Livro dos Espíritos, quando o nosso querido codificador Allan Kardec indagou aos espíritos orientadores da humanidade onde está escrita a lei de Deus, eles disseram na consciência. Portanto, é lá que está também sediada toda essa questão que está na consciência. Por isso era um aviso que estava posto ali na consciência de Antoine Bell.
E por isso, então, nós vemos aqui esta situação que o próprio codificador assinala, e ele também aqui faz observações, mais uma daquelas preciosíssimas notas que o nosso querido codificador faz para todos nós, não só aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, mas em todas as obras. Ele, inclusive, tudo aquilo que é de sua própria lavra, a sua pena, o que ele escreve de si mesmo, ele, com todo o rigor científico, metodológico, ele coloca em um formato, a letra em tamanho menor. Então, ele aqui observa, que nosso querido Kardec observa, que nestes exemplos aqui, que foram trazidos pelo Guia do Médium, isso tudo mostra que a renovação da mesma prova em sucessivas encarnações e por tanto tempo quanto o da sua ineficácia está presente segundo um requisito ou um artigo, digamos, da lei divina. Ou seja, se nós não vencemos a prova, como na escola, não somos aprovados, então nós voltamos em outra encarnação diante da mesma prova até aprendermos a superá-la. Continua então Kardec aqui falando sobre esta circunstância especial para as nossas reflexões. Antoine Bell, diz Kardec, patenteia-nos, enfim, o fato muito instrutivo do homem perseguido pela lembrança de um crime cometido em anterior existência, qual um remorso e um aviso. Nós já vimos que o remorso, depois o arrependimento, são passos obrigatórios para o indivíduo se colocar diante da perspectiva real de reabilitar-se, de corrigir-se. Kardec então diz ainda, vemos ainda por aí que todas as existências são solidárias entre si, ou seja, uma se comunica com a outra. Anteriormente ele era aquele jovem apaixonado pobre, e agora, como esse funcionário competente de um banco no Canadá, essas existências, essas encarnações se intercomunicam. Uma está ligada à outra. Então, vemos aí que todas as existências são solidárias entre si, diz Kardec, que a justiça e bondade divinas se ostentam na faculdade ao homem conferida de progredir gradualmente sem jamais privá-lo do resgate das faltas. Ou seja, nós sempre vamos precisar corrigir os nossos erros. Que o culpado é punido pela própria falta. Na verdade, nós vimos, já que ele envenenou o outro, ele ficou perseguido com a questão da droga para envenenar alguém. Então, e que eram alucinações dele junto ao médico e farmacêutico lá da sua cidade. Então, sendo uma punição em vez de uma vingança de Deus, esse meio empregado para fazê-lo progredir. É assim que nós progredimos pela didática perfeita, uma didaxis divina de nosso Pai Celestial, através da vigilância e do cuidado de Jesus, que é responsável pelo nosso planeta e por todos os processos que aqui ocorrem, em todos os planos de existência, e no caso aqui em que estamos estudando, todos nós, nos casos em que nós estamos estagiando para superarmos os nossos defeitos, através da aplicação da lei de Deus, que é perfeita e imutável, mas é amorosa, não é vingativa. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco
ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.